Fala, galera, bem-vindos novamente ao TQNC. Vamos continuar aqui a nossa saga com Matrix. Hoje vamos falar do Matrix 3, a gente ainda não falou, né? A gente já falou do 1 e do 2. E agora, como eu já pedi para o primeiro, o Alexandre fazer o resumo, e o segundo, quem fez o resumo foi o Diego, agora Eduardo vai fazer o resumo do 3. Vai lá, Eduardo, tua vez. Faz teu nome. Tô na fogueira. Olá, galera, beleza? Vou resumir muito rápido o 3. É muito fácil. O 3 é o filme que o Neo enfrenta o Smith, a caralhada de Smith, e acabou. Pronto. Porra, Gabriel, eu sei lá, foi o meu melhor irmão. resumo. Foi o melhor resumo dos É o teu três, resumo, cara. é como você lembra, pô. Foi o melhor Isso resumo aí. dos três, na boa. Tem E que o admitir. diretor escangalha também a porra toda, né? Já tava cansado, mas vamos fazer de qualquer jeito esse aqui, só pra terminar essa merda. Vai, É. vai que vai. E pronto. Aí, pronto. Vamos lá, o 3 tem uma coisa legal, que é a Cidade das Máquinas. Mostra lá. Bem rapidinho. Mas mostra, né? Maneiro. A Cidade das Máquinas é bem produzida no 3. Pô, aquela cena da Logos indo pra cima do Power Plant lá é demais, velho. Porra, boa, Demais. Mandou bem. Foi o que salvou, um dos raros momentos ali que salva o filme. É real mesmo. Vários também, uma forçação bonita, mas é um dos momentos. Um dos raros, eu falei. Foi raro. Ah, bom. Um dos raros, né? E realmente, boa, Dudu. Eu tô falando, né? O seu melhor resumo foi o melhor. Bom. Rapidinho, hoje... resumo é assim, resumo é resumo, rapaz. Tá certo. Vamos que vamos. Se fosse Alexandre, estaria agora começando a introdução do resumo, né? Eu tô acabar daqui umas 3 horas e meia. Eu tô muito estupefato, como diria Doug Funny, com o plot que eu vi do nosso próximo assunto. Mas vamos terminar o Revolutions e aí a gente vai falar do que vem depois. Hoje a gente começou a toda e a gente nem falou do site, então boa. pessoal que está procurando a gente aí, www.tqnc.com.br, sem dificuldade, simples. Lá tem tudo que vocês podem saber da gente, quais plataformas que a gente está, enfim. Enfim, eu também não apresentei quem está aqui hoje, apesar de ter falado que a gente está com o Alexandre e o Eduardo, né? O Eduardo já começou aí, né, falando sobre o filme. Alexandre, vai lá, você que está afim de falar hoje, diz aí. Pô, tô afim de falar. Mas antes, né, falando aí, estamos em todas as mídias sociais. E em breve, uma novidade aí pro podcast, mas eu primeiro preciso conversar com os outros membros aqui, o pessoal que tá ouvindo agora. Vamos ver se eles aprovam a minha ideia. Não vou dar spoiler agora. É novidade pra vocês e pra mas gente. É novidade pra todo mundo. Sabe, é novidade pra todo mundo, mas aguardem que a ideia é boa. O que vem por aí vai ser muito legal esse ano. Pô, cara, tô com vontade de falar, porque, né, gravamos logo depois, né, do último episódio. Tipo, o pessoal que tá ouvindo aí sabe, né? Nem quanto tempo demorou. Mas, é porque a gente tava aí, né, coletando várias informações. Mentira, tava todo mundo ocupado, mas agora deu. Cara, Matrix Revolutions, né, vindo, aquele emendado, né, um filme só, né, Reload Revolution é um filme só. Lembra que a gente falou isso aí no último podcast. E os caras precisavam fechar, né, cara? Os caras fechar a trilogia com o lance com o pega do Neo e do Smith. O Dudu falou certinho, né? A gente tinha que ver essa batalha e tudo mais. E o que demorou muito, né? Porque não tiveram muitas cenas de Matrix, né? Foi um filme bem... A maior parte, acho que, das cenas rolou em Zion, ou no mundo real, né? Matrix foi pouco... O mundo de Matrix foi pouco. Tudo bem que, né, tava tudo detonado, e o Smith realmente tomou todo mundo. Mas o filme começa com um ponto muito legal pra mim, que é aquela cena da estação, né, do Train Man, quando o Neo entra em contato com os programas, né, que o Merovingio tava mandando de volta pra fonte, pelo Train Man, e com o acordo da Sati ficar lá na Matrix, a filha dos dois programas, ficar lá com a Oráculo. Que, engraçado, eu não sei como é que a Sati acabou com o Oráculo. Deve ter um side story aí nos livros e outros artigos, porque, teoricamente, fez parte do acordo com o Merovingio, né? Não, na verdade, o próprio pai da Sati fala, no momento em que ele está conversando com o Neo na estação,
que ele fala qual é o motivo, né, dele estar ali, ele fala que antes de procurar o Merovision, ele foi visitar a Oráculo, e a Oráculo disse para ele visitar o Merovision. Então ele já tinha um acordo Então, com o que é ela estranho para o que é a estranho pra entrega caramba, porque eles são da SAT. inimigos declarados, né? Tipo, porra, o Merovision abriu mão da SAT, assim, e ajudou os dois programas a voltar pra fonte, sei lá, achei meio estranho, não fica claro ali o que aconteceu, né? O acordo era com o francês, né, velho? E aí... Mas existem, o francês, ele fala isso o tempo todo, ele é o cara da influência, né? Ele é o cara da troca. Ele precisa trocar uma coisa o que pela que ele outra. trocou? O que a gente sabe ali é que houve uma troca. A gente só não sabe qual foi a troca. Isso não fica claro. A gente falando não de sabe o que foi a troca. E ele é um homem de palavra. Isso também está bem claro também. Ele é um homem falando de de palavra. teoria, eu acho que a troca aí, porque é o seguinte, o Oráculo tem o site, né? Ela vê o que vai acontecer. Eu acho que minha teoria, eu acho que o francês, o Merovingian, ele trocou informação com o Oráculo, no sentido assim, cara, eu tenho que escapar do agente Smith, senão o cara vai me ferrar. E aí, o que eu faço? E eu acho que foi esse um acordo aí que o Merovingian teve com a Oráculo, falou assim, eu libero a SAT para você, mas você me fala onde eu vou, sabe, como é que eu me safo do Smith, porque se ela tem a visão do futuro, ele entendeu? Ele teria como fazer essa troca. Mas essa é uma teoria que eu tenho. Faz sentido. E porque para mim não fazia sentido o cara lá abrir mão da SAT assim do nada, sabe? Tem alguma coisa por trás que não é revelado e que pode ser uma continuação, porque a gente vai ver, porque muito possivelmente o francês vai estar no 4, mas depois a gente fala de 4, de Matrix 4. Aí, beleza. Então o filme começa com essa cena muito legal, assim, do Neo voltando e o último encontro dele com o Oráculo, né, cara? Que foi uma puta de uma conversa também, né? Do tipo, me explica o que tá acontecendo, né? A hora é agora. Chega de conversinha, né? Chega de enigmas da Oráculo para você decifrar. Tipo, já cheguei onde eu tô, meu caminho, já tô no final do meu caminho. O Neo já sabia disso, né? O que estava acontecendo com ele. Aí ele voltou lá e, cara, né, teve aquela cena de esclarecedora, ó, isso aí que tá acontecendo e tudo mais, a Oráculo desplugou da Matrix, né, esse seria o meu resumo, tá, tipo, falando meia hora. Mas aí, Esse resuminho. Esse é o meu resuminho. E o Oráculo desplugou da Matrix, o que é um negócio que também cabe à discussão, eu lembro que a gente conversou disso, o que significa isso, né, por que ela mudou de feição? Obviamente a gente sabe aqui o motivo, que a atriz, né, dos 2 primeiros filmes faleceu, ela morreu durante na virada de um filme para o outro, e aí teve que também isso fazer parte do Cara, roteiro, eu não sei se isso vai ter uma explicação assim, acho que nem eles devem ter uma explicação tão grande pra isso, porque não deve ter sido algo planejado, cara. Acho que eles arranjaram uma explicação ali no meio, mas não acho que tem uma história tão grande aí, não. Acho que como a atriz morreu, eles precisavam de uma explicação pra ela mudar a aparência, entendeu? Mas eu acho assim, que é o seguinte... É minha opinião. Eu acho que é o seguinte, tipo, o quanto exilado o Oráculo é em relação à Matrix, entendeu? Quanto ele é um programa autônomo ou parte do sistema ainda. Ninguém sabe responder. Entendeu? Então, tipo, e essa questão entre programas que são vinculados à fonte da Matrix, como o arquiteto ainda é, e programas que agem de forma autônoma. Isso vai ser também, com certeza, parte de uma continuação de Matrix, porque você tem esses dois elementos aí. É uma das questões, né? que ficaram abertas, né? Eles mencionam isso, mas isso não é algo muito esclarecido dentro da trilogia, mas né? com certeza vai ser. Tem várias coisas que têm resposta. Mas é uma tem várias coisas que têm resposta excelente. durante o filme, mas que não estão. Acho que não estão bem claras, né? Não fica claro. Não fica claro. Ótimo para ser explorado numa continuação. O próprio fim do 2 pro 3, que é o momento que ele para, né? A sentinela, isso é explicado durante o filme. Ele pergunta diretamente ao Oráculo por que ele fez isso. Né? O problema é que a explicação dela não é satisfatória, né? Para ninguém, nem pra gente, nem pro Neil. Às vezes ela não sabia também. Tipo, é muito técnico. Mas deixa eu entrar no ponto, já entrando, avançando um pouquinho, em vez de comentar o filme por parte, eu acho que esse pra mim é o grande problema do 3. O que me incomoda no 3
é porque como muitas explicações não são satisfatórias, ficam muito superficiais, a gente tem que fica meio que boiando no filme, assim, o que realmente está acontecendo. Se aquilo ali foi simplesmente um ex-máquina do diretor, do roteirista, assim, eu preciso resolver isso, vou dar um jeito de resolver, não consigo explicar direito, vou explicar superficialmente. Ou se tinha um projeto ali de deixar ganchos, e nem isso eles conseguem deixar claro, assim, eu não consigo ver o filme e ver, pô, isso aqui tem uma explicação boa. Eu sei que eles dão uma explicação meia boca, agora eu não consigo perceber em vários momentos aquilo, como eles conseguem, dentro daquele mundo que eles criaram, explicar aquilo de uma forma satisfatória. Pode ser até que venha. Né? E talvez por isso o 4 tenha demorado tanto a sair, né? Porque fica alguns ganchos que eu não sei se são ganchos ou se só são formas de encerrar a história. Caraca, meu irmão. Ai, eu tô aqui coçando pra falar. Tem coisa pra vir aí, mas vamos fechar essa trilogia, porque eu acho que esse foi o objetivo. Fecha a trilogia, certo? Todo mundo quer saber o que acontece com o Neo, entendeu? Boom, acabou Neo Smith. O fechamento da Matrix Revolutions pra mim é a saga Neo Smith. E acabou. Porque não fala mais da Matrix, não explica qual que é o lance da Matrix ainda. O que aconteceu com o Zion e a Cidade das Máquinas? Tipo, bateu Neo, um sistema eliminou o outro. Bum, eles equalizaram, equação zerou, entendeu? Como é que é? O x', x duales linha, descobriram, entendeu? Na matemática, e bota aí, e acabou. Mas isso é engraçado, porque assim, o primeiro filme, a princípio, não era uma briga entre o Neo e o Smith. Aí, isso é introduzido no segundo e encerrado no terceiro. Então, aquilo, na verdade, assim, pra mim, o que o filme 1 começou, o 3 não encerrou. Ele encerra o que o 2 começou, né? Então, os pontos que o 1 deixou, assim, muitos dos pontos que a gente pensava no 1 e que queria saber mais, assim, eles até aprofundaram no 2 e no 3, mas não tem perto de ter uma conclusão, né? Não sei, não concordo com isso, não. Eu acho que o filme 1, ele se conclui sozinho. Eu concordo com você. A conclusão dele é sozinha. Tanto é que a gente discutiu isso muito lá no primeiro episódio nosso aqui, né? E eu sinceramente acho... Não, mas o Diego falou outra coisa. Não, eu não tô falando de conclusão de história, não. Eu tô falando assim, os pontos de aprofundamento que a gente queria ver no final do 1, muitos não são encerrados no 2 e no 3. Porque o foco fica no Neo e no Smith, é isso aí, realmente. Na verdade, o foco é que você fala, o foco é a história do Neo e do Smith, mas na verdade a história é do Neo, né? E foi uma coisa interessante que eu percebi, né, nessa última vez que a gente... É cena Proust, velho. É cena Proust. A história do Neo tem o Smith. Sim, não, mas é porque isso é falado o tempo todo, desde o 2, né? O que é o Smith, né? Isso é demonstrado diversas vezes. O próprio Smith fala isso, depois a Oráculo fala e tal. Na verdade, o Smith nada mais é do que uma cópia do Neo. Ele é o Neo, ao contrário. Ele é o inverso do Neo. Então, é mostrar a história do Neo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E por isso que isso é falado o tempo todo, é demonstrado diversas vezes, quando ele acorda da Matrix no 3 e o Benny acorda e tal. Path of Neo. Então, assim, é isso aí, realmente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, o que eu achei muito interessante, revendo os filmes, da última vez que eu revi, foi perceber que no 1 e no 2 não existem cenas em que só existem programas. As cenas são sempre colocadas na visão dos humanos, né? No 1, então, é praticamente todas as cenas em cima do Neo. Tem pouquíssimas cenas onde você tem, como, por exemplo, a cena ali do principal vilão humano, né, do 1, esqueci o nome dele. Mas, enfim, a cena em que ele tá falando com o Smith, que quer voltar pra Matrix e tudo mais e tal. Isso. Cypher. A cena do Cypher é uma das poucas cenas em que não está, assim, tipo, o Neo tá incluso, vamos dizer assim, né? Mas é sempre na visão do humano. No 1 e no 2, tem sempre um humano em cena, né? No 3, existem algumas cenas que não tem o humano em cena. Isso é bem interessante de reparar. Verdade. Essa saída do humano da cena, assim, tipo, que a máquina também tem uma história para ser contada, entende? Boa. Muito bom essa observação, de verdade, porque é isso mesmo. E revendo hoje,
eu achei muito interessante uma cena nessa visão de que a máquina tem uma história para ser contada. Eu revendo hoje, eu vi que existe uma questão que é quando eles vão na boate atrás do Merovision. Naquele momento, o Merovision dá muito mais atenção, choca ele mais a vinda do Seraph. Esse é o principal choque dele. Né? Ele fala assim, pô, o que o Seraph está fazendo aqui? Né? Tipo, ele fala, bom filho, a casa torna. Né? Ele chama o Seraph de Judas. No momento em que ele chega, o Seraph ainda caminhando no estacionamento, tem o momento do portal ali, que tem os 3 seguranças e tal, e que o segurança olha um, fala com o outro, olha, ele não tem asas. Né? Isso tudo é muito interessante de pegar e perceber que existe uma história das máquinas. As máquinas têm história para contar. Pode crer. Sabe? Não é só o que o humano está fazendo ali. E aí, logo depois, vem as cenas que não tem os humanos, né? Que é a cena da Oráculo conversando com o Smith, que é a cena da Sati. Enfim, tem várias outras cenas que são cenas só máquinas, e isso eu acho interessante. Inclusive, eles fecham o filme assim, né? Eles fecham o filme com 2 programas conversando, né? 3, a Sati estava lá, né? Legal. Não, mas caramba, não, eu achei fantástico essa observação aí. Não sei, Diego também, ou Dudu, vocês podem. Mas eu acho que é uma coisa bem notável, porque são personagens, né, cara? São inteligências, cara. Os programas são inteligências, são personagens. Eles colocam isso, né? Eles chamam muita atenção para isso. Eles chamam muita atenção para isso quando ele fala do amor, quando ele fala do... Exato, que eles têm sentimento, pô. E aí, o que é? Esse sentimento humano ou é um sentimento da consciência, né? Aí entra toda uma questão filosófica aí para ser discutida. Se você quiser voltar para as origens do Matrix, do primeiro filme, que é mais filosófico, entendeu? Então, você ainda tem uma porção de aspectos a serem explorados se a continuação do filme der mais ênfase para os personagens da máquina. E vou te dizer, pode ser que dá. Deixa eu te cortar, Alexandre. Deixa eu te cortar, porque o Eduardo quase falou alguma coisa, eu cortei ele, e agora eu quero saber o que o Eduardo tem a dizer. Rapaz, era isso. Não, que eu concordo com o Diego, que o primeiro filme, e concordo com o Gabriel também, por incrível que pareça. Consegui concordar com 2 ideias contrárias. Muito bom. Muito bom, assim, cara evoluído. O primeiro filme, ele se fecha, mas ele não se explica. Isso que eu acho que o Diego estava tentando falar. Então, assim, são coisas que ficam em aberto, que não foram explicadas no primeiro, mas a história do primeiro fechou, realmente. Então, o Gabriel está correto na parte de que o primeiro filme se fecha, mas ele não se explica. Eu acho que era isso que o Diego queria passar quando ele falou. Não, mas então, é que eu não terminei o que eu comecei a falar. Eu quis dizer que mas caralho, você foi nos 3 filmes, voltou e não terminou, maluco. Aí fica difícil. Não, mas é que nem resumo de Alexandre isso, hein, cara. Não, cara. Eu terminei. É porque o Diego me cortou e eu não voltei nesse assunto especificamente. Depois eu fui para outro assunto. É porque o que eu quis dizer é o seguinte, que no primeiro filme ele fecha por si só. E ele cria, no final do filme, que é o momento em que ele mata o Smith, né? O Smith mata ele e ele mata o Smith. Então, nesse momento, ele cria o filme 2 e 3, entendeu? Mas existem muitas coisas que foram ditas no filme 1 e que não foram explicadas no filme 2. Tá, eu não senti falta. Tá? Seria bom até pontuar e tal, porque, para mim, não houve uma falta daquilo que estava no filme 1 que não foi dita no filme 2. Cara. Porra, Gabriel, você não precisa ficar também de advogado do negócio. Não é porque a gente tá falando que tem algumas pontas soltas que a gente tá criticando o filme. O que a gente tá querendo dizer é só assim, tem um mundo, lembra que a gente falou? É um mundo que a gente gostaria de... Né? Então, não é porque tem uma ponta solta ou outra que isso vai fazer o filme ser melhor ou pior. Tem muito filme aí que deixou várias pontas soltas para serem aproveitadas depois, e tem por isso que o filme é ruim. Né? Você deixa aquilo e trabalha e tal. Mas não é um mundo tão amplo. Pega Star Wars aí que a gente gosta, tem milhares de pontas ali para depois aquilo ser aproveitado. Várias histórias não foram contadas até hoje. Então calma, assim, a gente não tá falando mal do filme porque a gente fala que o 1 deixou coisas para serem aprofundadas no mundo de Matrix. Mas tem que defender, fã é fã, fã defende, essas cara. pontos do 1...
Fã é fã. Então, assim, é isso. Assim, Mas eu não acho que tô. tem certas pontas que um deixou que ainda servem para ser aproveitadas. Por isso que o filme é bom. Eu não tô. Tá defendendo, sim. Tá, assim, não pode falar qualquer coisa e você já vem defender o filme assim. Não, estão riscando. Pode assumir essa posição. Não tem problema, não. Não, eu não tô. Eu, sinceramente, não tô defendendo os erros do 1 ou do 3, não. Eu sei que tem um monte de erro. É a questão de que o que você falou, para mim, não alcança. Entendeu? O que você falou. É toda adaptação. Eu entendo que, se você perda, falasse, por exemplo, para mim não é uma trilogia, para mim é um filme e mais 2 filmes separados, que é mais ou menos o que o Alexandre falou, eu ia concordar com você, eu ia falar, verdade, isso é verdade. Agora, o que você falou foi que não teve uma trilogia porque o que começa no primeiro não termina no último. Eu até concordo com você nesse sentido, mas é que eu não vejo... Mas não foi isso que eu falei, cara. Não foi isso? Eu entendi isso. Não foi não. Eu falei que o 1 abriu um mundo muito grande que foi pouco explorado no 2 e no 3. Eles preferiram no 2 e no 3 aprofundar essa relação, a história do Neo e essa relação dele com o Smith. Entendi. Mas o ponto do Gabriel... Eu tinha entendido errado, então. Assim, desculpa. O ponto do Gabriel é também o seguinte, cara. Matrix é muito Path of Neo. Tanto que teve teve várias continuações dos jogos. Mas isso não é uma crítica. Não é uma crítica. É o que eu tô falando. Isso não é uma crítica. Mas entendeu? É uma só expectativa que a gente fica de com roteiro. De quero mais. É uma expectativa de roteiro. Você fica querendo mais, entendeu? Tem as pessoas que foram ali para saber mais sobre o Neo, que foram ver os 3 filmes e queriam muito saber mais sobre o Neo, né? Mais até do que sobre a Matrix. E tem as pessoas como eu que queriam muito mais saber da Matrix do que do Neo, entendeu? Tudo bem, verdade. Certo. Não, e faz sentido, realmente. Saber mais da Matrix seria interessante. Assim como saber mais sobre a história, né? É muito interessante. Eu acho que é exatamente por isso que eles fizeram o Animatrix, para contar um pouco mais sobre a história, né? E da Matrix também, né? Tem certas coisas da Matrix que o Animatrix é que conta. E fizeram mais coisas. E esse é o ponto-chave pra gente falar de continuação de Matrix. Logo. Sim, tem jogos. Os jogos parece que também tem a questão do canon e tem também o livro, né? Exatamente. Pelo menos um livro. Não sei se tem outros, mas um livro tem. Várias continuações oficiais, inclusive, pelos Wachowski. Então é interessante também a gente falar disso. Mas vamos lá. Do 3, o que falta a gente falar? Acho que seria interessante falar o que é a cena mais bacana que tem no 3, né? Não, eu queria uma coisa que, na verdade, eu acho que o erro foi meu, eu deveria ter perguntado dessa forma, mas acabou sendo um pouco atropelado, que é a opinião de cada um sobre o filme. Vocês não falaram a opinião do filme, assim, gostei, não gostei... Sucinto, entendeu? Pode começar, Diego. Então, assim, o 3 é o que eu... Não é que eu não gosto do 3, assim, eu gosto dos 3 filmes, mas dos 3, pra mim, o menos bom seria o terceiro, né? Eu acho que o encerramento de uma trilogia causa muita expectativa, né? A gente fica com muitas ideias, muitas coisas, esperando muita coisa, e não que a história não tenha encerrado, a história do Neo não tenha sido encerrada de forma satisfatória. Eu acho que encerrou muito bem a história do Neo, né? E a história dele, a luta dele com o Smith, como ele resolve a situação toda. Mas deixa um gancho muito grande, entendeu? No terceiro filme tem muitos ganchos, muitas coisas que ficam abertas, e eu acho que acaba o filme que você fica querendo mais, entendeu? Não te dá uma sensação de, acabou essa história. Dá a sensação que ainda tem muita coisa para ser contada. Perfeito. Alexandre, você não. Eduardo. Cara, eu tenho a mesma opinião que o Diego. Eu acho que o melhor realmente é o primeiro, né? Pra mim, pelo menos, não tem discussão. E o 3 é isso, né? Parece que é tudo focado na briga do Neo, a briga final do Neo com o Smith, e fica tudo nisso. Inclusive é uma cena bonita, né? A chuva caindo e tal, uma chuva pesada, parece chuva de verão do Rio de Janeiro, e me lembra momentos muito bons. Sim, eu reparei isso também, assim, eles usam muito o clima como personagem também, né, na história. Acho que no geral, em todos os filmes. Alexandre, agora é a sua vez, vai lá, fala você, que eu sei que você vai demorar. Não, meu resumo, você me perguntou? Não é resumo,
Gostou, Mas o Alexandre achou? gosta, ele dá resumo, hein? Porra. Não, resumo não! Maluco, não é resumo. Não, eu vou dar o meu resumo. Gostei. Gostou ou não gostou? Você, tipo assim, você faria muito diferente, pouco diferente, Não, acha que foi faria a nada contento, fechou a história, não fechou? Não. Nada diferente, gostei. Do jeito que tá. Pronto, esse é o meu resumo. Gostaram? Boa, garoto, agora gostei. Acabou. Eu também achei que, assim, eu lembro que quando eu fui ver no cinema, eu fiquei um pouco abatido, assim, eu esperava um pouco mais, sabe? Eu sentia que a história precisava de mais. Eu sentia que a Trinity, eu sentia que o Morpheus, eles precisavam de mais coisa, sabe? Só que depois, revendo os filmes, eu falei assim, não, eu acho que não, acho que era por aí mesmo. Eu só senti que a Trinity demorou umas 2 horas pra morrer, meu irmão. Puta, eu ficou lá conversando com o Neil, cara, toda furada lá, buscando. Meia hora de conversa. Eu falei, puxa, mas não morre, cara, que é isso? É porque o que me fez muita falta é que não houve uma... O Morpheus, no final do segundo filme, quando ele percebe que tudo que ele sonhou era uma mentira, né? Que o Neil fala isso pra ele. Aquilo que você achava ele é uma mentira. Muito bem, né? Então, no final do segundo filme, quando ele percebe que tudo que ele acreditava era uma mentira, ele entra num parafuso. Ele não sai mais daquele parafuso. Ele fica nisso até o final do terceiro filme. Né? Só quando as máquinas param, né, na entrada das cavernas, é que ele volta a acreditar, que ele volta a não, ele vê, opa, essa história não acabou, né? É isso aí, realmente. Mas ele fica apático o filme inteiro, o terceiro filme todo. E o filme 1, e a Trinity, também, ela passa um filme, por mais que ela tenha ido lá salvar ele e tal, não sei o que, diz que vai com ele até o final do, né? Tem aquela frase dela que é muito interessante, que ela fala, há 6 horas atrás, eu falei pro Merovision que eu daria tudo por você. Cara, pô, a Trinity mudou nessas últimas 6 horas, ela fala nada, né? Apesar disso... foi incrível no filme, peraí, ela não apareceu muito, mas, cara, a cena da invasão lá na casa do Merovision, meu irmão, foi ela que botou o pau na mesa. E por incrível que pareça, aí foi ela que definiu a parada. Então, tem um momento ela que ela fez fala, o negócio, não tem tempo pra essa porra, né? Ela fez um negócio que nem o Oráculo previu. Essa é a graça, porque o Oráculo não estava esperando o Neil naquela hora. Foi porque nem ela previu uma atitude da Trinity para conseguir tirar o Neil lá rápido. Isso que foi a parada sensacional. E a Trinity realmente deu um olé no Oráculo. Aquilo foi um negócio fantástico que ela fez no filme. Entendeu? E cara, e no final também a Trinity, ela participa de uma das cenas mais bonitas do filme, que eu acho, que é aquela hora que a Logos sobe acima da Black Sky e ela vê o sol e o céu de verdade, e ela é o único ser humano que viu o sol em séculos. E eu acho que isso aí não é à toa. Depois ela, né, aquele momento que ela viu o paraíso, eu acho que daí ela vai e morre. Essa pra mim é as mais bonitas do filme, cara, entendeu? E ela tava lá. Verdade. Então, aí no cinema eu tive esse sentimento. Uma coisa... de que tava faltando Trinity, tava faltando Morpheus, tava faltando. Mas é que eu acho que uma coisa não tira a outra, cara. Como assim? Explica melhor. Eu acho que as duas coisas acontecem no filme, entendeu? Eu acho que eles faltam a história da Trinity um pouco menos, não é que eles não tenham atitude, mas assim, o 3 acaba ficando muito focado no Neil, entendeu? As ações da Trinity são junto com o Neil. E aí a gente sente falta um pouco dos outros personagens que a gente aprendeu a gostar junto com o Neil, entendeu? Porque o filme acaba se tornando mais do que o Neil. Meus personagens favoritos não são o Neil e a Trinity, por exemplo. Eu já não acho isso. Eu já não acho que o filme ficou só no Neil. Eu percebi que tem muita coisa no filme que não é Neil, não é Trinity, não é Morpheus. Por exemplo, passam horas de filme com a Niobe. Horas de filme com a Niobe. Pilotando a Hammer. Tipo, a Niobe é a melhor piloto do mundo e não sei o que. Muito tempo naquela Hammer ali. Muito tempo. Né? Pra quê? Mas não aprofunda, né? Mas não aprofunda, pô. Poderia ter usado o personagem que você falou, que a gente gostou, que a gente quis amar, né?
Mas é isso, não é só mostrar em tela, não é tempo de tela que a gente tá falando. A gente tá falando de aprofundamento da história em relação a eles. Sim. Entende? Você botar a Niobe dirigindo durante metade do filme não vai aprofundar a história dela, tá ela dirigindo uma nave. Sim, mas é o que eu tô falando. Entendeu? Acabou mostrando um pouco mais da Niobe pra gente, mas não propósito, aprofundou mais as histórias dos personagens que a gente queria, que era a Trinity e o Fields, a proposta era um fechamento com ação, né, cara? Eu acho que não era um fechamento de explicação, de teorias. Sim, era um negócio muito mais ação. Sem entendeu? dúvida. Falou assim, boom, né? Tipo, cena da invasão, aí teve essa cena aí. Teve um personagem. Da invasão. Teve um personagem quanto tempo enorme. ficou lá só metralhando máquina, cara? Quanto tempo de tela ficou só com guerra, entendeu? Pra mim, um dos maiores personagens desse filme é a Doca, cara. A Doca é um dos maiores personagens desse filme, cara. Mas é uma cena de guerra muito maneira, entendeu? Tipo, vai ficar sem? Não vai, né? Não dá pra ficar. Mas eu acho que faltou uma dosagem disso. Entendeu? Também, podia ser. No final a dosagem não foi. Me pareceu isso, assim, porque é muito mais fácil você fazer um roteiro de uma cena de guerra do que você aprofundar os personagens ali. Então, veja a trilogia do Hobbit, do Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, cara. Eu sinto um filme mais cansado. Entende? Mas é mesmo. Mais cansativo pra gente, mas assim, o cansaço da Os produção. Foi ali, gravado tudo junto, né, Diego? Pois é. Tem isso, né? Não dá pra, entendeu? Os caras. Então tem que reduzir o tempo dos atores. Foi gravado tudo numa vez. Eu só acho que ficou muito triste a pessoa que o personagem preferido era um dos outros dois agentes, porque esses se ferraram mesmo na trilogia. Só tem o Smith e acabou-se. Não deu pra ser os dois primeiros agentes, inclusive, deixam de existir, né? Upgrades. Cena muito boa de luta também, será que logo no começo do Reloaded. Ele sofre um upgrade no começo do Reload, é isso mesmo. Muito legal, essa luta é muito boa. Quem gostava dos personagens achou muito maneiro, depois acabou. Já era. Esse foi o maior prejudicado. Pode crer. Mas é isso aí, cara. Eduardo, Reloaded. Vou na tua ideia agora, vamos lá. Mas você falou não, fala você agora, cara. Fecha o Revolutions aí. Eu fechei aqui, eu falei. Pra mim, eu gostei, eu acho que hoje, quando eu olho, eu falo assim, não, tá nas dosagens certas, entendeu? Mas quando eu vi no cinema, eu senti falta dessas coisas, eu senti falta disso que eu tava falando aqui agora. Pra mim é isso. Pra mim o filme fecha bem, tem todos os elementos que eu precisava, mas na época que eu fui ao cinema assistir, eu falei assim, cara, tá faltando muita coisa, né? Então, eu senti falta de respostas, eu senti falta Mas é a primeira vez que você tá vendo, né, velho? Então, tipo... exatamente. Você fica meio perdido. A primeira vez sempre é confuso. E a expectativa, né, cara? A expectativa é gigante, né? Enfim, eu acho que eu fechei demora a minha fala. Pra entender. Agora, Eduardo não, vou começar com o Diego. Diego, cena que você mais gostou? Cara, acho que a Alessandra já falou. Eu gosto muito da cena quando eles vão ver o céu. Acho que aquela cena ali é fantástica. Né? E gosto muito da cena do oráculo e do arquiteto conversando no final. Acho que são duas cenas assim, pro contexto do mundo de Matrix, pra trilogia, são cenas assim que a gente esperava ver, entendeu? São poucas, acho que talvez as duas, eu não consigo lembrar outra cena nesse filme que seja aquela cena que desde você quer ver, né? Você quer ver a Cidade das Máquinas, quer ver como é que... E aquela cena da conversa do arquiteto da Oráculo, que você fica desde o 2 querendo ver um pouco mais do arquiteto ali, ele tem algum... E dá pra pensar um monte de coisas ali. Sim. E você acha que o teu diálogo preferido, então, seria o arquiteto e a Oráculo? Nesse filme que você tá falando ou de tudo? Sim, nesse filme. Nesse filme, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Eu tenho uma cena ótima. Deixa eu antes da Alexandre, que você, tem uma cena vai você. muito boa. Vai Dudu, manda ver. É a cena que o Smith, ele já tem o poder da Oráculo, né? E chega uma hora que ele vence, ele acha que vence o Neo, e ele fala, pronto, realizou, o que eu faço agora? Porque ele não sabe, né? Ele, na visão dele, viu derrotando o Neo, teoricamente, né? Não derrotando, mas ele não sabe o que faz, porque o objetivo dele era aquele. E aí
ele acha que acabou, ele fala, agora, eu derrotei. Isso é muito bom. Derrota assim... Um cara que perseguiu tanto o propósito, né? Aí quando ele atingiu, ele ficou perdido. Muito bom. E aquela cena é bem confusa pra ele, porque ele atingiu o objetivo dele, né? Ele não sabia que não tinha derrotado ainda, mas ele atingiu o objetivo dele e ele teve a visão dele atingindo o objetivo dele. E aí ele fica muito confuso ali. Aquela parte eu achei muito interessante. Boa. Ele é uma máquina, existe né? uma parte do filme que fala muito sobre esse ponto. Eu vou chegar lá. Vou falar sobre esse ponto aí. Você me lembra depois, para eu não esquecer? Por favor? Também. Sobre a parte da luta, do final da luta. Sobre a parte do fim da luta, né? A parte que ele fala que ele começa a ficar confuso com relação ao fim da luta. Então, lembra? Pra mim, o diálogo. Calma aí, o diálogo. Edu. O diálogo? Você lembra do diálogo? Você lembra algum preferido, assim, que tenha... O Diego já falou os diálogos emblemáticos, né? Do resto, não tem nenhum diálogo que eu me lembre, assim. Beleza. Tá, vai lá. Então, pra mim é o seguinte, pra mim, a melhor parte do filme é o começo do filme, que emenda, né, a sequência do Reloaded, né? Ou, na verdade, o Revolutions começou no Reloaded, né? Depois da volta do Neo, né? A gente até falou sobre isso no último episódio. O Neo, quando sai do prédio lá, explodindo, ele ressuscita a Trinity, teoricamente ali que fechou o segundo filme. Então, ou seja, é o comecinho do filme com o último resquício da Matrix, né? Porque depois a Matrix sumiu, né? Ela acabou. E o Smith dominou tudo. Então, pra mim, a cena... Cara, não entendi. Qual a sua cena final? É aquela cena que ele para a máquina, máquina atacando... Minha cena final é a mesma cena que, tipo, acabou... O primeiro Matrix acabou como? O Neo, ele olhando pra Trinity, depois que foi desplugado, certo? Depois que ele voltou já como The One, aí ele olha pra Trinity, a nave tá toda ferrada, né? Porque eles lançaram o EMP pra matar as sentinelas. Ele olha pra ela, aí rolou aquele lance, aquele clima, e acabou. Aí tem aquela ceninha do Neo mandando um recadinho, né, pras máquinas. Aí eu sou o cara, pá, vou mudar tudo. Mal ele sabia, a real. E aí ele sai voando. Aquilo lá foi só o fechamento, mas o filme acabou mesmo no primeiro filme quando ele olha pra Trinity, saiu da Matrix, conseguiu se salvar agora como The One. O segundo filme acaba no mesmo esquema, só que é o contrário. A hora que o Neo salva a Trinity, ela fala, estamos kits. E é isso aí. Aí acaba o filme. Aí, um acaba fora da Matrix e o outro acaba dentro da Matrix. Tá. A sua melhor cena do terceiro é no segundo, então. Não. Do terceiro, não é não. Eu tô falando que... Até pra falar eu falei, demora, a minha cena é o começo do filme. A melhor cena do Alexandre é o filme de 2 horas. Então, não, eu fiz dentro. Eu fiz um recap. Eu fiz um recap do nosso último episódio, fazendo um link aqui, pra dar uma valorizada. Se você não assistiu, se você não ouviu, vai lá, ouve o anterior. Aí... Mas a primeira filme é o dos meus personagens preferidos, que é o francês, o Merovingian, né? E a cena do resgate, pra mim, é a melhor. E que mostra aquele negocinho, né? Uma salva aí também pra última conversa com o Oráculo. E o meu melhor diálogo, pra mim, é a conversa do Neo. Peraí. Eu não entendi até agora. A cena do resgate, porra. Do resgate, falar. Merovingian. Tá chapado. A cena que eles vão até o Merovingian. Que ele aparece. A cena do Merovingian. Da Trinity. Começa quando o Merovingian manda parar... Exato. Mantendo o trabalho. Manda parar o áudio, né? O Merovingian manda parar o áudio da boate e termina com a Trinity com a arma na cabeça dele falando, temos uma troca. É isso aí. É isso aí. E aí a Persephone fala pro Merovingian, ela vai atirar. Ela vai atirar. É a cena mais badass do filme, com a Trinity. Muito obrigado, Gabriel, por ter explicado aquilo que ele foi incapaz. Você foi incapaz de lembrar. Se Gabriel lembrou, você foi incapaz de lembrar. Aí e pra mim o melhor diálogo é lá na estação do trem, é o Neo com o programa, que eu não sei o nome dele, mas com o programinha lá que ele fala dos sentimentos. Chato pra cacete, é a melhor, aquela parte, cara. É a melhor cena do filme. Chato. É o melhor diálogo pra mim. É o melhor diálogo do filme ali. Chato. Tudo que Diego não concorda.
Quebra Mas não é totalmente com expectativa. o maluco que parece mendigo, não. Melhor né? diálogo. Ele mesmo, o Não, com o hinduzinho lá. indiano. É, Indiano, né? também. pra mim é melhor. Não, assim, o diálogo, só pra É o explicar, diálogo assim, do filme, tudo que melhor nem concorda, diálogo. então o negócio é a gente não concordar. O diálogo é bom, eu não tô É isso aí. discordando do É diálogo, isso que não, eu tô mas a falando. cena eu acho chata. Assim, Eu a acho cena uma é cena parada, pô. cansativa, assim, eu acho, você sai na Mas maior o diálogo é melhor. expectativa, então quebra, mas o diálogo é muito bom. É Mas isso eu ainda aí. prefiro a do Assim, arquiteto com a Oráculo. minha escolha. Não, Eu sim, acho tô só muito falando difícil assim, que eu tô escolher. Minha escolhendo, né? escolha é ótima. Minha escolha, acabou-se. É isso aí. Ué, era a minha. Ué, foi o que eu Tá escolhi, cara. certo. Tá bem. Eu acho muito difícil escolher um diálogo nesse filme, porque esse filme tem os diálogos muito. É todo bom. É todo diálogo é bom. Tá bom, Gabriel. Não. Agora escolhe um. Não, eu sinceramente acho que a maioria dos diálogos mais profundos do filme, eles têm o mesmo nível, entendeu? Eles não vão nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo, entendeu? Eu sinceramente acho isso. Eu acho que não tem nenhum grande diálogo, nenhum diálogo assim, caramba, esse diálogo fez uma diferença no filme Absurda, na trilogia Absurda, Pois não é. tem. E não tem um diálogo assim, tem, tudo bem, tem diálogos fracos, tem, mas os grandes diálogos, os diálogos de melhores momentos, você não tem isso, os diálogos são bons, entendeu? São bem feitos, que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, é muito difícil escolher um melhor, porque todos eles estão mais ou menos no mesmo nível para mim. Eu concordo com o Alexandre, eu acho que o diálogo do pai da Sati, né? Acho que o nome dele é Rachel, não lembro muito bem. É o nome com Puxou o R. nome, agora foi bom. Não tô lembrando muito bem. Mas é o pai da Sati com o Neo. Aquele diálogo é muito interessante, tem várias nuances ali da máquina. Mas eu vou te dizer que aquela parada Merovision é bizarro. O diálogo dele eu acho muito bom, cara. Eu acho o diálogo dele muito bom. Então, para mim, eu acho que o diálogo do Merovision com desde o começo, né, na cena dele, não só o diálogo dele com o Morpheus e com a Trinity, mas a cena dele como um todo, o diálogo da cena dele é muito boa. Com o muito Serra, bem que feito. você falou, é muito legal. Nossa, e ele é um ator assim que para esse personagem, Deus do céu, ele faz os trejeitos, ele, cara, é impressionante. Eu achei, é muito bom, muito bom. Mas eu vou mudar a cena. Eu acho que a cena da Logos é muito boa, muito bem feita. Eles chegando, da Logos tentando chegar a Docas, eu acho muito boa. Assim, tem uma parte ou outra ali da atriz que faz a Naomi, que é uma atriz mais ou menos, né? Que dá umas escorregadinhas ali, aqui e tal. Mas eu acho que aquela cena, do momento em que a nave esbarra, né, daquela esbarradinha bem de leve, e chama a atenção das sentinelas, e eles saem correndo que nem louco. Acho muito louco. Ela é aflitiva, você fica aflito o tempo inteiro naquela cena, é muito bom. Vai chegar, não vai chegar, abre o portão. É legal. Passa o portão, vai abrir o portão, não vai abrir o portão. E o próprio cara morrendo, falando que o garoto falando, ele falando pro garoto, abre a porta, tá, garoto? Mas eu não terminei o meu. Não, aí ficou assim, né? Oi? Falou, abre a porta. Fala, mas eu não terminei o treinamento. Aí o cara fala, não, mas eu também não. Nem eu. E morre. Mano. Isso aí é pesado. Mas olha, Gabriel, agora eu fiquei curioso com o que você ia falar da cena lá do. Você tinha falado pra te perguntar pra não se esquecer. O final do Smith com o Neo. Ah, sim, tá, vamos lá. Eu ia tentar chegar de outra forma até lá, mas eu vou falar. No momento da cena que o Alexandre colocou, que é a melhor cena para ele, que eu botei que é o meu melhor diálogo, tem uma parte no diálogo que o Merovision fala que ele troca a vida do Neo por alguma coisa, que tem uma coisa que ele quer há muito tempo. Né? Há muitas versões da Matrix que ele quer, que é o olho, que é o olho da Oráculo. E aí, ele fala para eles que não pode ser tomado. Tem que ser entregue. Tem que ser dado. A Oráculo tem que dar o olho. O Gabriel matou a pau. Gabriel matou a pau agora. Essa cena se liga diretamente com a cena que você colocou, que é a cena que ele começa a ficar confuso com aquele final. Que ele diz, eu ganhei. Eu já vi isso. Ou seja, a Oráculo já me mostrou isso. Porque, na verdade, não foi ele quem viu. A Oráculo que mostrou.
E aí ele diz, eu preciso dizer uma coisa, eu vou falar alguma coisa. E aí ele, o que é mesmo? E aí ele fala. E no momento que ele fala, inclusive, ele fala entre aspas, ele fala na voz da Oráculo. É a Oráculo que está falando. Ele, boa. Ele, Isso é os verdade. 3 filmes inteiros chamam o Neil de Mr. Anderson. O filme inteiro ele chama de Sr. Anderson. E aí, naquele momento, ele fala, tudo que tem um início tem um fim, Neil. Que é a frase que ela fala para ele quando ela encontra ele no momento que, que ela está lá com a Sati e tal, não sei o quê. Ela fala isso para ele. Tudo que tem um começo tem um fim. E ele fala, tudo que tem um começo tem um fim, Neil. E isso chama a atenção dele. Tanto é que ele abre o olho, olha para ele e fala, ok, já entendi. Tem que ter o meu fim. Eu preciso morrer para que ele possa vir a matar o Smith. Ele entende nesse momento. É esse momento que ele entende. E é por isso que o Smith fica confuso, porque, na verdade, ele nunca soube do futuro. Ele nunca soube daquilo. Ele não sabe. Quem está dando as notícias para ele, quem está mostrando as coisas para ele, é a Oráculo. E a Oráculo é que mostra o que ela quer. Entendeu? Porque ela não deu os olhos para ele. Os olhos foram tomados. Senhoras e senhores, isso aí essa é a minha interpretação. Já viu esse filme mais de 50 vezes, meu irmão. Não é pra qualquer um, ter visto não. mais de 50 vezes pra não ter é pra qualquer interpretado um, não, que pega o negócio. Não. Vocês estão ouvindo esse podcast aqui, vocês estão ouvindo especialistas, cara, no assunto. Que é isso? Que maravilhoso essa resenha aí, cara. Só nesse podcast perfeito. aqui que tem um cara que vê 2 filmes ao mesmo tempo pra poder pegar esse tipo de coisa. Não, mandou. Cara, é isso aí, Gabriel. Você matou a pau. É isso aí. Quem que é esse cara? Fala pra nós, Edu. Gabriel, né? Pô, é Lógico, ele. É 2 ele. filmes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ver o 2 e o 3 ali ao mesmo tempo pra pegar as paradinhas todas. É isso aí, Gabriel. É isso, cara, exatamente. Tanto porque, cara, quando o Neil faz o antivírus lá, explode, quem que sobra lá? Quem que tá lá na poça d'água, amigo? Inteirinha. Oráculo. Porque você passa o tempo inteiro achando, você passa o tempo inteiro acreditando que quem tá lutando com ele é o Smith verdadeiro, aquele que ele explodiu lá no começo, né? E na verdade não é a Oráculo que tá ali. E pra fechar, amigão, falando na cena que Diego aqui mais gosta, o arquiteto chega para Oráculo e fala assim: você jogou um jogo perigoso, hein? E é isso aí, cara. Esse foi o jogo da Oráculo. Sensacional, cara. Exatamente. Quem disse que não explica as coisas no Matrix Evolution, rapaz? Só que você tem que ver. Tem que ver os detalhes. Tá lá, bicho. Pra todo mundo. Só que são poucos que conseguem ver. Eu tava pensando hoje, né? Eu tava pensando assim, porra, quem não gosta de Matrix é porque não entendeu, né? E aí eu fico pensando o seguinte, que eu vivo falando que eu não gosto de Laranja Mecânica, né? Que Laranja Mecânica é um saco, né? E eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem pra mim assim, você não gosta porque você não entendeu. Talvez eles estejam certos. Talvez. Com certeza. Matrix é um negócio, amigo. Se você assiste mais uma vez, vai lá, assiste de novo. Você vai Acho que a gente tem que fazer, só um instantinho, só um parênteses, a gente tem que fazer um podcast sobre Laranja Mecânica, porque o Gabriel tá com engasgado dentro dele. Eu vou assistir de novo, então. É a terceira vez que ele fala. Demorou. Entendeu? A gente precisa de um podcast sobre Laranja Mecânica pra gente explicar a Laranja Mecânica e fazer Gabriel passar a gostar do filme. Mas vai ser difícil, eu não lembro mais. Eu vou ter que ver. Vai ser difícil porque eu vou ter que ver a Laranja Mecânica, eu não consegui ver até hoje, cara. Próximo podcast, tão ruim Laranja que é o Mecânica filme. tá definido. Boa. Sensacional, sensacional. Então, Eduardo, essa é a visão que eu tenho, sabe? Do que aconteceu ali, naquela confusão dele ali, sabe? Boa. Essa é a visão que eu tenho. Cirúrgico. Muito bom. Tem a cena do Neil com a Oráculo. Eu acho que os 3 filmes têm cenas do Neil com o Oráculo que são impressionantes, né? Eu acho que o filme ele vai até a Oráculo e naquele momento ele toma um rumo, né? É sempre assim, né? Os 3 filmes. Isso foi muito interessante. E essa cena do Neil com o Oráculo tem muita explicação interessante. Tem as coisas que ela já disse, que ele é quem define o caminho dele o tempo inteiro e tal, aquelas coisas todas, né?
Mas também tem essas pequenas partes que explicam coisas maiores, coisas que, tipo, você vai ver depois, vai ver mais na frente, tudo mais. Acho, o filme, eu acho esse filme 3, você precisa aprofundar mais para entender ele todo, mas ele é muito. Ele tem muitas essas coisinhas. Tem os easter eggs, né? Tem que fazer os links, né? Aí você começa a ter as explicações. Não é muito dado mão beijada, não. Você tem que se esforçar. Eu queria fazer um link aqui também, já que a gente já falou de Laranja Mecânica. Existe uma história que fala exatamente a mesma coisa que fala isso que eu acabei de dizer do final do Matrix, né, do Matrix 3, que é eu só vou conseguir matar ele se eu morrer, né? Você sabe que história é essa, Diego? A menor ideia agora, cara. Não? Alguém tem ideia de que história é essa que fala eu só consigo matar ele se eu morrer? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, é verdade. Exatamente. E a ideia é mais ou menos igual. É mais ou menos igual. E são filmes da mesma época, né? Na verdade, não, né? Não, Harry Potter foi escrito Os filmes são. um pouco logo depois. Os filmes são. Os filmes são mais ou menos na mesma época. O livro é que vem antes, né? Os livros vêm... O livro vem antes, porque a história é do livro, né? Se bem que o último livro saiu já com os filmes, né? Acho que já tinha 4 filmes, né? O último livro. Não, já tinha alguns livros. Já tinha alguns filmes. Não. Eu acho que já tinham 4 filmes quando saiu o último. Não tenho certeza, teria que ver. Mas é interessante ter esses paralelos, né? Que, tipo, aparentemente o Matrix veio antes, mas não sei dizer. Tudo é inspiração, né? Não, e se realmente teve a inspiração ou não? Pode ser que os dois tenham pensado na mesma coisa, né? Mas, enfim. Mas essa é uma história recorrente de vários... mitologia, né? Quantos casos tem, assim, de heróis que tem que morrer para conseguir matar o inimigo? Isso aí não é algo também que Harry Potter inovou e criou pela primeira vez, né? Sim. Sem dúvida. Bom... Eu queria, pra gente encerrar esse episódio e fazer o próximo, e aí no próximo a gente fala do 4. Eu só queria que a gente falasse aqui dos personagens, quais personagens que a gente gosta mais, quais que a gente gosta menos desse filme. Não, da trilogia, pra encerrar. Da trilogia? É porque, assim, desse filme é diferente da trilogia, né? Não, mas eu queria como um todo, personagem no seu arco completo. Sim. Eu acho, para mim, eu vou começar então dessa vez. Para mim, o personagem que eu mais gosto na trilogia, no todo, é a Oráculo. Eu acho que a Oráculo é a que mais... ela demonstra, inclusive, no final, como ela estava dentro da trilogia como um todo, né? Mais até do que o Neo, eu acho. Eu vou falar que o meu é o Morpheus. Eu acho que ele é o cara que faz de tudo pelo aquilo que ele acredita, né? Ele vai que vai. E no final ele descobre que não era bem. Mas, enfim, ele tá ali e ele é uma lenda, né? Dentro da Matrix. Então eu gosto muito do personagem dele. Eu acho que renderia muita história ali. Dentro da Matrix e fora da Matrix ele é uma lenda. Fora da Matrix também, pois é. Aquele discurso dele é Aquele discurso dele é incrível. É o meu personagem preferido. Boa. O meu vai ser com a mistura dentre... Pô, é difícil não votar no Neo, né? Pô, cara, é o Neo, cara. Mas olha, para escolher um, não é mistura de 10. Eu vou no antagonista da série, o anarquista, o cara que vive na Matrix, com base na informação, no Relation, The Merovingian, cara. Ele é demais, juntando a atuação do ator, que eu não sei o nome dele, mas, porra, ele é incrível. E o peso do programa Merovingian, do personagem dele na história de Matrix é um negócio fantástico. Então, pra mim, ele é o cara. Eu não escolhi o Merovingian porque ele não tá no primeiro. Eu quis um personagem que tivesse nos 3. Mas eu acho que ele rouba da trilogia, ele realmente ele é um... E eu acho que
o ator, cara, é um negócio de maluco. Tipo, eu não sei se ele realmente é um ator muito bom, mas como ele faz o Merovision chama a gente assim para um nível muito, muito profundo do Merovision. Absurdo. E eu, você? Então, eu vou do grande Hugo Weaving, o Agente Smith. Boa. Eu acho que grande parte do sucesso de Matrix vem do Agente Smith, da fantástica interpretação que ele tem nos 3 filmes, cara. Eu acho que é um dos vilões assim que rouba a cena. Falar grandes vilões da ficção, a gente tem que colocar o Agente Smith nisso. O Mr. Anderson dele assim é algo, porra, icônico, né? Então, eu acho o ator fantástico e eu acho que ele em Matrix assim um negócio de maluco mesmo, assim, ele entrou no personagem, tanto que os outros, é o que o Eduardo fala, os outros 2 a gente deixaram, né, de existir. Ficou o Agente Smith, e desde o 1, né, no 1 ele não é só um agente, você vê que ele é mais que um agente ali, né, ele já tem uma profundidade maior, e que vai, a gente já falou isso nos outros filmes. Eu acho que uma das grandes falas da trilogia é o diálogo dele com o Morpheus, inclusive, né, ele tem um diálogo com o Morpheus que é fantástico. Quando ele tá lá mostrando o Morpheus, né? É muito bom mesmo. Isso eu tô falando do personagem. Agora, com relação ao ator que você falou, pra mim, um dos melhores atores que existem na franquia. Não tem. Ele é um ator completo. Ele é um ator completo. Ele é um ator. E quando você tira ele. Né? Você pega ele em Senhor dos Anéis, pega ele em Matrix, é um negócio assim. Você nem fala que é a mesma pessoa. Não. É o irmão gêmeo dele, não é ele não, porque é muito diferente, ele consegue se transformar de uma forma absurda. Ele entra no papel de um negócio de uma forma que você não consegue enxergar o ator. Você só enxerga o personagem. É impressionante. V de Vingança, meu irmão. Eu não vi V de Vingança, pô. Não viu V de Vingança, Gabriel? Que isso? Não vi. Que isso? Eu li o quadrinho, eu tenho o quadrinho, li o quadrinho e vi o filme. Um dos melhores filmes de quadrinhos já. É ele, cara. V de Vingança. E ele é o ator. E não era pra ser ele, né? Eu não lembro agora quem ia ser. Eu tenho uma teoria que era pra ser, meu irmão. Porque eu vou até ver aqui. Ia ser outro ator. Não. Eu não sei dizer, mas eu não sei dizer, mas eu acho que ele tem o começo da carreira dele, assim, bem conhecido, né? Ele estoura em Priscila Rainha do Deserto, né? Eu acho que é. Também é outro papel fantástico dele, né? Fantástico. Ele faz agora, você sabe quem são os diretores de V de Vingança, né? Quem? Não. Irmãos Watch Out. Aí, ó. Faz sentido. Eu tenho que ver, então. E vale a pena um podcast também sobre V de Vingança, que é massa, uma história fantástica do Alan Moore, né? E o filme é muito bom. Vale a pena. Bom, eu acho que a gente já puxou tudo que a gente tinha para puxar, né? Já está até mudando de assunto aqui. Já temos mais de 1 hora de gravação. Então, vamos dar uma nota aí, vamos fechar isso daí. Como é que vocês acham que a gente deve fechar? Demorou. Vamos fechar e depois a gente fala de spoilers, né? Matrix Spoilers? 4. Matrix 4? Spoilers, cara. Próximo vai ser Matrix 4. As paradas... Eu vou passar para vocês aí uns links agora que eu achei. Ou chutes? Não. Spoilers mesmo. Spoilers seríssimos. E bate com desde a seleção dos atores. O negócio é quente, rapaziada. É quente. É brabo. Tá bem. Tá. Então, vamos finalizar. Tchau, pessoal. O próximo vai ser bom, hein? O próximo vai ser 4. Aguardem, eu queria ver com vocês se tem algumas histórias ou algo que vocês queriam ver também. Vamos para a parte 4. Valeu! Falou, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Não esqueçam do site www.tqnc.com.br. Mandem mensagens, peçam coisas. A gente vai comentar e vai fazer o melhor que a gente puder para vocês. Um abraço e até o Matrix 4.